Boa noite a todos. Vamos fazer uma live um pouco diferente hoje. Deixa eu aguardar as pessoas entrarem aqui na live e vamos conversar um pouquinho sobre Quimbanda, conversar um pouquinho sobre pontos riscados, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre Quimbanda de uma forma geral, tá? Quem puder compartilhar a live, eu agradeço bastante, tá bom? Me perdoem se sair alguma coisa do cronograma, alguma coisa do esperado, tá? Realmente é bem complicado manter o tripé nessa posição a qual vocês estão vendo aí, tá? Para que mostre somente a folha com os pontos, tá? Então é algo que fica ruim para ser feito, mas eu estou aqui seguindo o compromisso com vocês e também buscando trazer o conhecimento para vocês. Tudo bem? Não vou conseguir enxergar todos os comentários, porque a estrutura do tripé está na frente aí da caixa de rolagem. Então eu consigo ver algumas pessoas, tá? Consigo ver alguém comentando aqui que a imagem está ótima, mas não sei se eu vou conseguir responder a todos. Caso não, vocês me perdoem e qualquer dúvida podem me enviar no direct, tá bom? Bom, então vamos lá. Como eu já expliquei em outros vídeos, ponto riscado é a base da Quimbanda, tá? É a base dentro do culto de Quimbanda. O ponto riscado ele seria a assinatura do espírito. Todos esses pontos que vocês estão vendo aí desenhados nessa folha de papel são pontos bases, ou seja, pontos que representam a egrégora de cada espírito que está aí, tá? Mas não é o ponto de fundamento da entidade de ninguém. Os reinos também que serão apresentados são reinos que dentro da Quimbanda a gente chama de pré-reinos, ou seja, o reino regente da atuação daquele espírito, daquela egrégora, mas não quer dizer que é o reino de atuação da entidade de cada um de vocês. Algo importante de deixar bem claro, tá? Não adianta ninguém olhar esses pontos e depois querer reproduzir eles, tá? Porque esse ponto é o ponto base, não é o ponto de fundamento do espírito. Cada espírito tem uma assinatura, assim como nós, que vai dizer muito sobre ele, tá? Um sacerdote de Quimbanda, ele tem por obrigação olhar para um ponto e conseguir identificar algumas características, pontos de força daquele espírito, tá? Então por isso é muito importante para um Tata de Quimbanda aprender sobre pontos riscados. Sei que não é toda a família de Quimbanda que utiliza ponto riscado. Dentro da minha família é muito importante o ponto riscado, tá? Então tudo que eu vou falar aqui é de acordo com o meu conhecimento, é de acordo com o conhecimento da minha família. Caso outra família faça diferente, a gente deve respeitar, tá bom? Mas eu sou responsável pelaquilo a qual eu falo, tá? Entendam que esse vídeo, essa live, né, é apenas para elucidar, explicar um pouco mais sobre os pontos riscados. Já gravei alguns vídeos falando sobre isso, até mesmo gravei um vídeo sobre e não consegui enviar aqui para vocês, tá? Então eu resolvi fazer a live. Mais uma vez peço desculpa caso aconteça alguma coisa.
Vocês podem observar aí que o tripé está tremendo um pouco, mas eu acredito que eu vou conseguir fazer aquilo que eu desejo, que é trazer o conhecimento para vocês. Bom, vamos começar pelo senhor Zé Pilintra, esse ponto aqui, tá? A gente pode observar que essa egrégora está ligada ao cruzeiro, ó. A gente consegue identificar um cruzeiro, ó, logo aqui no início, tá vendo? Um cruzeiro. A gente tem mais 2 cruzes ao lado, tá? Então a gente tem aí 3 cruzeiros e possivelmente que estejam ligados à questão do cemitério, tá? Que é o cruzeiro do cemitério. É importante entendermos que cruzeiro de cemitério é diferente de cruzeiro das almas, tá? Você tem aqui aquilo que a gente chama de ganga, que seria esse traço com essas 2 bolinhas aqui, tá? Um símbolo que representa o povo da Lira, o reino da Lira. Você tem essa espiral que segue para um tridente receptivo, e é algo importante de deixarmos claro. Na Quimbanda a gente não tem tridente feminino e tridente masculino, é tridente receptivo e tridente ativo, tá bom? Então você vê essa espiral seguindo para um tridente receptivo, fala de um Exu que está ligado a ciclos, fala de um Exu que está ligado a questões de renovações, tá? Por ser um Exu de cruzeiro também, tá? Você fala aí de um Exu capaz de direcionar a pessoa, capaz de quebrar muitos problemas ligados ao ciclo. Então, seu Zé Pilintra, de uma forma geral, acredito que a maioria das pessoas saibam disso, é um Exu que trabalha para quebrar esses ciclos, principalmente ciclos viciosos, tá? Assim como bebida, drogas, tudo que é em excesso é negativo, tá? Então a gente tem todo esse contexto aqui. Cruzeiro, Lira, possivelmente um cruzeiro da Lira, tá? E você tem aí esse símbolo, tá? Receptivo dinâmico, tá ligado aí à questão da prosperidade, né? O receptivo, ele tem também a ligação com o útero, tá? Então nos remete a esse contexto, esse sentido de gerar, né? De renovar. E o tridente ativo, né? Um Exu também ligado à guerra, um Exu também ligado à defesa, né? Um Exu também valentão. E você tem aqui o início dessa ganga aqui de baixo, tá? Que ela começa na terra e vai para o ar. Então um elemento aí, um espírito ligado à terra e ao ar. Nesse caso aqui, ar sobre terra, tá bom? Bom, o próximo ponto é do Exu Tiriri, tá? Se encontra aqui também 3 cruzeiros, tá? Que também nos dá alusão à questão da Calunga, tá? Você encontra aqui mais um cruzeiro, tá? Então, nesse caso aqui, você vê uma grande ligação com a Lira, tá? Então, o Exu que tá ligado aí ao cruzeiro da Lira, tá ligado à questão aí do movimento na Lira, tá? Você vê aí que os 3 tridentes do ponto, né, que saem do cruzeiro, eles estão apontando para a terra. Então, um elemento que é regência desse Exu. Esse Exu está ligado à questão da terra, tá? Por ser um Exu de Lira, né, as riquezas que contém na terra, né? Então ele tem toda essa ligação, os tridentes receptivos e ativos também, afirmando um pouco daquilo a qual esse Exu é. Bom, o próximo Exu é o senhor Tranca-Ruas. Se você observar aqui, ó, logo na haste principal, você vê que essa haste, né, esse início aqui do ponto, ele tá sobre um pedestal. Então a gente tem a diferença, ó, cruzeiro, aqui ó, no Tiriri, cruzeiro só puro, está falando do reino dos cruzeiros. Quando você tem um pedestal embaixo desse cruzeiro, você está falando sobre o cruzeiro do cemitério, o cruzeiro da Calunga pequena, tá? Então o Exu que tá ligado à questão aí do cemitério, tá? Você consegue ver essas 2 cruzes aqui,
tá? Uma aí que tá no próprio pedestal, tá? E você vê uma cruz abaixo aí, que seria, no caso, abaixo da terra. Então é um Exu, Tranca-Ruas é um Exu que está ligado à questão aí dos espíritos, dos ossos, das pessoas que estão abaixo da terra, tá? Ele tem grande ligação com esses espíritos de pessoas, né, que foram enterradas, e não pessoas que foram cremadas, pessoas que foram deixadas em alguns lugares, e sim pessoas que estão na própria terra, tá? Você aqui no meio, você vê, olha, uma encruzilhada, um encontro aqui, tá? Nos remete a uma encruzilhada. Como a gente fala Tranca-Ruas, o próprio nome dele já fala que ele está ligado às encruzilhadas, ele está ligado às ruas, ele está ligado ao caminho, tá? Você vê os tridentes receptivos aí, né? A questão da dinâmica. Por ser um Exu de cruzeiro, um Exu de encruzilhada, um Exu ligado ao cemitério, tá? A gente consegue observar aqui, tá? Que é um Exu muito bom para direcionar os caminhos. É um Exu muito bom para mostrar qual o melhor caminho. Essa é uma das principais funções do Exu Tranca-Ruas, tá? Você vê aqui também essa ganga, que representa a questão da lira. Então ele também pode estar ligado à lira. Acredito eu que as encruzilhadas da lira, quando a gente vê aí nesse ponto, tá? Mas foi como eu falei, cada espírito tem o seu ponto, né? Cada espírito tem a sua assinatura, tá? Falando em relação aqui ao Exu das 7 estradas, é um Exu que não é muito conhecido, né? Um cara um pouco raro, tá? A gente consegue observar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 cruzamentos, tá? Que formam cruzeiros, tá? Então você tem aqui, ó, a formação de cruzeiros, mas que também nos remete ao sentido da estrada, a encruzilhada, né? Os encontros aqui, tá? Que nos remetem aí à própria encruzilhada. Então, é um Exu que está ligado ao povo das encruzilhadas. Você vê esses 3 símbolos separados, tá? Que nesse ponto ele se apresenta separado, quando na realidade as pessoas estão mais acostumadas de ver ele dessa forma aqui, ó, a qual eu estou circulando aqui do lado. Tá vendo? É um símbolo que representa as ondas da praia, tá? É um espírito que representa o povo da Calunga Grande. Nossa, mas o que tem a ver um Exu de encruzilhada, um Exu de estrada com a Calunga Grande? Bom, a gente precisa entender que hoje nós temos vias, nós temos estradas, mas que antigamente a ligação de um continente a outro, de um local a outro, era muitas das vezes feito através do mar, através de embarcações, e eram através de grandes navios, de grandes embarcações que conseguia ter essa questão desse movimento do mundo, tá? Então também você está ligado aí ao sentido de um Exu estar ligado à praia, por a praia ser uma das primeiras vias de ligações entre um continente ou outro. Então não deixa de ser uma estrada, tá? Não é uma estrada como a gente está acostumada a ver, mas a praia não deixa de ser uma estrada. A estrada é tudo aquilo que nos leva a um local, tá? Então entendam isso. Você vê cruzeiro, encruzilhadas, praia, e você vê aqui uma cruz, tá? Um cruzeiro aqui, tá? Que está sendo direcionado para baixo. Então, como a gente vê esse símbolo de praia nesse tridente principal, tá? É um Exu aí que está muito ligado aos espíritos, está muito ligado às questões da praia, né? Está muito ligada aí às profundezas da praia, tá? Então você vê aí que esse Exu pode atuar no povo da praia, né? No reino da praia, com o povo das profundezas, tá? Encruzilhadas da rua, né? Você vê aí os tridentes receptivos, que mais uma vez nos afirmam a questão do cruzeiro, e o tridente ativo, né? Um cara também guerreiro, um cara também defensor, tá bom? Bom,
tá aí, né, gente? Espero que vocês estejam gostando. Não tô conseguindo ver os comentários, mas tô vendo bastante movimento por aqui, por uma frestinha que tem na estrutura do ring light, mas espero que vocês estejam gostando, tá? Bom, vamos falar aí sobre o Exu Marabô, tá? A gente já vê aqui logo de cara uma flecha, tá? Que nos remete aí a Macaia, nos remete à questão da mata. Você vê aqui a formação de um cruzeiro, tá? Com uma ganga de lira, tá? Então, ele tá ligado à mata, ele tá ligado ao cruzeiro da lira, tá? E você vê aqui esse símbolo, que no ponto de seu marabô, ele se encontra nessa posição, quando na realidade, ele se aplica nessa posição aqui, tá? É mais comum você encontrar ele nessa posição. Nesse caso, que ele tá ao contrário, ele tá assim, tá? Que é um símbolo passando sobre o outro, que é diferente desse símbolo, cadê? Desse símbolo, deixa eu ver se eu acho por aqui em algum ponto, se tem. Aqui, diferente desse símbolo aqui, tá? Que a gente já vai conversar sobre ele. Tá? Então você vê aí notável essa diferença, tá? Passando um sobre o outro. É mais comum você encontrar esse símbolo nesta configuração aqui, tá? É um símbolo que fala de um Exu ligado ao Inférios, um Exu ligado ao sub-reino, um Exu ligado aí a todos os espíritos, todas as riquezas, tudo aquilo que está abaixo do solo, tá? Então você fala muito dessa ligação por ter aí essa questão da lira, tá? Você fala aí realmente nesse contexto de estar ligado às riquezas que estão escondidas na terra, né? Ouro, prata, tesouros que estão aí escondidos dentro da terra, tá? Então, Macaia, aí, Cruzeiro da Lira, e também faz essa alusão aí ao povo do inferno, né? Então ele pode atuar no Cruzeiro da Lira, ele pode atuar no povo da mata, e ele pode atuar também no reino da Lira, no povo do inferno, tá? Mas isso falando da egrégora. Mas cada espírito pode ter ponto de atuação. Marabô, por exemplo, pode atuar na praia, assim como qualquer outro. Exu e Pombogira pode atuar em outros reinos, tá? Bom, o Exu Treme-Terra, né? Um cara muito pouco conhecido também, tá? Você vê aí que o início do ponto dele, ó, começa no ar e vai sendo, né, reto e sendo direcionado para a terra, né? Nesse sentido. Quando a gente fala do Exu Treme-Terra, a gente não fala só no sentido de tremer a terra, na questão de abalos, né, terremotos ligados à terra, tá? Mas a gente fala também no sentido daquele cara que dá medo, naquele cara que treme a tua terra, naquele cara que te deixa instável, né? A qual você fica com aquele medo. É um Exu que está ligado à Macaia, tá? O povo da mata. Então aquele medo que a gente sente quando entra na mata, aquele frio na barriga, né, de entrar em um local desconhecido, vai que tem algum bicho que possa nos atacar. Então quem causa isso na gente é o Exu Treme-Terra, tá? Então ele tá ligado aí nesse sentido. Você vê aí esses símbolos que são mais distorcidos, tá? Estão aí representando a questão aí da Macaia, tá? Você vê 1, 2, 3, 4, 5 cruzeiros. Se você for lá no povo do cruzeiro e ver o quinto povo, né, lá do reino do cruzeiro, é o povo do cruzeiro da mata, tá? Então um Exu que atua no cruzeiro da mata, um Exu que atua também aí dentro da Macaia, tá? Você também vê aqui um encontro, então ele também pode estar atuando nas encruzilhadas da mata, tá? Você vê aqui, ó, essa ganga,
tá? Que começa na terra e termina no ar, tá? Então a gente vê, normalmente os terremotos, né? Normalmente não. Os terremotos acontecem quando você tem um abalo na terra que leva até o ar, ou seja, que leva até a superfície. Então, regência dessa energia, regência dessa egrégora, terra e ar, tá? Seguindo para o próximo Exu, tá? Você vê aí os seus 7 labaredas, tá? Você vê também que o ponto dele tem início aqui no ar, olha. Ó, vocês conseguem ver aqui, ó. Tem início aqui no ar, o ponto dele, e segue também para a terra. No caso desse Exu, a gente fala na terra no sentido do interior da terra. Seus 7 labaredas é o Exu que está ligado ao magma, é o Exu que está ligado aí ao interior da nossa terra, a quentura da nossa terra, tá? Então você vê esse triângulo aqui que representa o elemento fogo, tá? Então você já vê que é um Exu muito intenso, muito ligado à intensidade, né? Muito ligado à chama da vida, ao fogo, à explosão de um vulcão, tá? E a gente sabe que para o fogo existir, a gente necessita do oxigênio, a gente necessita aí do ar, né? Vulgarmente falando. Então você vê aí o sentido do ar, né? Então você vê o fogo indo para o ar, tá? Então você tem como elemento aqui, no caso, o elemento fogo, o elemento ar e o elemento terra, fazendo alusão do poder desse Exu, tá? Você encontra aqui também um tridente que vai sendo direcionado para 2 cruzeiros, tá? Então fala aí de um espírito que também está ligado aos cruzeiros, tá bom? Bom, indo para o próximo ponto, Exu 7 Cacos. Não sei se vocês já ouviram falar, é um Exu ligado ao povo da Lira, diretamente ao povo do lixo, tá? Um cara aí magnífico. Seus 7 cacos, tá? Você encontra aqui, olha, um cruzeiro e logo aqui acima uma ganga de lira, tá? Então você encontra 3 cruzeiros nesse ponto, sendo que o primeiro cruzeiro que está aí na regência do ponto é um cruzeiro da lira, tá? Um cruzeiro que nos remete à lira, que nos afirma que é um Exu que trabalha, tanto na lira quanto no cruzeiro da lira, tá? Você fala aqui com esse símbolo que representa a dupla polaridade, diferente desse aqui que a gente apresentou no ponto riscado base do Exu Marabô. Você vê aqui, a diferença é essa, olha, você tem uma abertura, ele não é grudado um no outro, como é o caso do ponto do Marabô, tá? Então, é um símbolo que representa a dupla polaridade, tá? É um símbolo que nos faz alusão de que o Exu ele tem o poder de conseguir transformar tudo aquilo que está em negativo para positivo na vida do devoto. Então é isso que esse símbolo representa, tá? É um Exu que tem muita questão de domínio energético, tá? Ele consegue inverter as polaridades. Também ao contrário, de positivo para negativo. E você vê aqui esse símbolo, tá? Que fala de um Exu que manipula as coisas a favor do devoto, tá? Uma característica nata do povo do lixo, tá? Então você vê aí que o Exu 7 Cacos, ele consegue transmutar a energia a favor do seu devoto e também manipular as coisas a favor de seu devoto, tá? Você vê aí que a ganga que tá aqui embaixo, tá? Você vê ar e terra, tá? Então você vê a representação de ar sobre o elemento terra. E você vê também os tridentes receptivos, que nos faz alusão aí à questão do cruzeiro, a questão de recebimento de almas, a questão também da prosperidade, tá?
ele também pode estar ligado aí à questão da Macaia, um cruzeiro de Macaia, tá? Que você tem aí essas deformidades, como eu expliquei. Mas se vocês olharem, ó, começa aqui, ó, na terra e segue para o ar, elemento de regência desse Exu, tá? Bom, seguimos. O Exu Sete Caveiras, tá? Vamos falar um pouquinho sobre esse homem. Uma coisa importante de entendermos, a espiral, tá? Muitas pessoas ligam a espiral ao cemitério, mas ela não está ligada somente ao cemitério, tá? A espiral, de uma forma geral, ela representa o tempo, a cronologia, tá? Então, você vê, por exemplo, numa árvore, né? Você tem as espirais, os anéis daquela árvore, que fala o quanto de anos essa árvore sobrevive, o quanto tempo essa árvore está viva aqui na Terra, tá? Então nos dá o sentido de tempo, tá? Então você vê aí a questão do ciclo, tá? Você vê um cruzeiro de cemitério, e foi o que eu expliquei, um cruzeiro de cemitério tem diferença, por exemplo, aqui, ó, de um cruzeiro comum, tá? Então você vê que é um Exu que atua no cemitério, ele tá ligado à questão aí do tempo, né? Ele tá ligado à questão da hora cronológica, né? Na questão da administração do tempo também, que é uma das energias que esse Exu rege, tá? Você vê aqui, seguindo, tá? E se tivesse em linha reta, você consegue fazer um encontro aqui, tá? Então você consegue ver aí um sentido de encruzilhadas, tá? Encontro de vários pontos em um único local. Você vê uma encruzilhada. É um Exu que está ligado à encruzilhada, um Exu que está ligado ao cruzeiro do cemitério. E você vê essa sequência aqui desse tridente receptivo, que nos faz alusão aí ao povo da mata, nos faz alusão a Macaia. Ó, se você ver, deixa eu desenhar aqui para vocês verem. Ó, nos dá alusão no sentido das montanhas, ó, dos morros, né? Então é um Exu que tem ligação aí com a mata, com a questão das serras, né? Então um Exu que tende a gostar de fetiches ligados à mata, tá? Encruzilhadas, por estar o encontro de uma encruzilhada aqui com o símbolo da mata, encruzilhadas da mata, cruzeiro do cemitério, também aí a questão da espiral, que representa a mata, representa ao cemitério, tá? E essa estrela aqui, ela representa o equilíbrio espiritual, tá? Então a estrela fala de um Exu que consegue conceder equilíbrio. Como Sete Caveiras é um Exu que está ligado à questão do foco, né? É um Exu que proporciona equilíbrio, bem-estar para os seus devotos, até mesmo, principalmente, né, para questões de estudos e coisas do tipo, tá? Falando aí do próximo Exu, Senhor Viravento, tá? Se você ver esse símbolo que está aqui, ó, é um símbolo que representa o vento, tá? Um povo que está ligado ao reino da Calunga Grande, tá? Perguntaram aqui se eu já falei sobre o Exu Marabô. Já falei do ponto dele. Tô aqui no seu Viravento. Todos esses pontos que estão aqui acima eu já falei, mas eu vou deixar a live salva e depois vocês podem assistir, tá bom? E mais uma vez, me perdoem aí se tá tremendo um pouco a câmera. É realmente que eu tô fazendo as coisas aqui no improviso, tá bom? Mas espero que esteja sendo de soma para o conhecimento de vocês, tá? Então você vê aí uma ligação com o vento, né? Tá ligado aí ao povo da praia, tá ligado aí à Calunga Grande, tá? Você vê aqui um encontro, tá? E como você vê esse encontro que nos remete a uma encruzilhada, tá? Você vê esse encontro aqui presente em cima do povo do vento. Então a gente sabe que o Exu Viravento, ele tá ligado aí à Calunga Grande,
ao povo do vento e ele também está ligado às encruzilhadas da praia, tá? O que nos remete ao sentido de movimentação na praia. Uma coisa importante de entendermos: as encruzilhadas da praia não são somente as encruzilhadas à volta da praia, tá? Se a gente parar para interpretar, a praia é uma grande encruzilhada, a praia é uma grande estrada, a praia é um grande caminho. Então o Exu que está ligado aí à questão dos comerciantes na praia, está ligado ao movimento, ao caminho, à rua, aos encontros ligados aí à praia, tá? Então vocês conseguem ver aí um pouco da atuação desse Exu. Ó, elemento ar, nesse caso, tá? O sentido aqui de um Exu, sendo um Exu de praia, tá? Ele tá ligado ao elemento ar sobre água, tá? Então você vê aí realmente o próprio vento, né? Se imaginem num navio com aquele vento vindo no seu rosto, né? Você sonhando, pensando, imaginando. Então é essa vibração que esse Exu tá muito ligado, né? Eu acredito que todo mundo se sente bem aí dentro de um cruzeiro, né? Em alto mar, aquela imensidão azul, aquele vento vindo no seu rosto, uma sensação maravilhosa de vencer na vida, né? Então ele traz esse sentido, tá? Eu não vou ficar toda hora explicando a questão do tridente ativo e receptivo, porque eu já expliquei isso em outros vídeos e já expliquei no início dessa live, tá? Então eu não vou ficar repetindo para que a live não se estenda muito, até porque eu vou postar essa live também no YouTube e no TikTok, tá? Bom, seguindo aí para o Exu Maré, tá? Um cara magnífico, pelo próprio nome dele você vê que é um Exu ligado aí à praia, tá? Você vê aí, ó, o principal símbolo, cruzeiro da praia, tá? Ele pode ser representado assim, como ele pode ser representado assim, ó, tá? Vai depender, tá? Então você tá aí o cruzeiro da praia. A forma como você vai representar não vai mudar a função desse elemento no ponto. Você tem um outro elemento que aí tá ligado ao povo do vento, que também é nesse sentido aqui, ó. São os espíritos que atuam, olha aqui, ó, os espíritos que atuam aí no cruzeiro da praia, mas que também estão ligados ao vento. Mas vamos focar aqui no Senhor Maré, tá? Você vê que é um Exu que está ligado ao cruzeiro da praia, tá? Você vê aqui mais um cruzeiro, né? Que também nos traz aí, ó. Você tem 3 cruzeiros da praia, tá? No mesmo ponto riscado, tá? Tem aqui a formação de 4 tridentes, que nos remete aos 4 elementos. Você tem o equilíbrio da vida, o equilíbrio da morte, o equilíbrio da espiritualidade com o homem, com o devoto, tá? Então você vê aqui o cruzeiro e seguindo as 2 pontas do cruzeiro, você tem as estrelas, que foi o que eu falei para vocês, que é a representação do equilíbrio espiritual, tá? Então o Exu muito ligado à questão de equilibrar a vida dos seus devotos, de manter estável a vida e os caminhos. Você segue aqui pelo ponto principal, você vê aqui, ó, um cruzeiro, tá? Então você vê a ligação com as almas, tá? Na praia, e você vê também um símbolo de lira, tá? Uma ganga de lira aqui, olha. Então o Exu tá ligado ao cruzeiro da praia, tá ligado à praia, tá ligado ao equilíbrio e também às riquezas que existem dentro aí do mar, tá? Então todo ouro, todo coral, toda a riqueza que existe ou que foi levada, que foi perdida para o mar, é de domínio desse Exu. Grandes cidades que afundaram, junto delas riquezas, corpos, vidas, pensamentos, planos, projetos,
tudo isso que está ligado aí no fundo do mar é algo que esse Exu pode proporcionar muito, tá? Então vamos lá, o Exu do ouro, tá? Muitas pessoas falam aí em relação desse Exu, então eu resolvi falar um pouquinho sobre ele. É um povo ligado aí, é um Exu ligado, desculpa, um Exu ligado ao reino da lira no povo do ouro, tá? Ele tem também uma ligação com a questão do povo cigano, tá? Mas isso aí a gente deixa para outro momento, tá? Você consegue ver um cruzeiro, tá? Aqui, ó, logo de cara, um cruzeiro. E você consegue ver esse símbolo, que se você observar bem, ele seria uma espécie de gancho, ó, que dá para um S. Que hoje, para nós, se você olhar cruzando aqui, seria um S cifrão, tá? Seria um cifrão, né? Um S de cifrão, né? Que a nossa moeda a gente usa R cifrão, né? Mas o cifrão é o que representa a questão da moeda, tá? Então você vê aí esse símbolo trazendo alusão, representação ao sentido financeiro, ao crescimento financeiro, ao dinheiro, à prosperidade, né? À riqueza. Esse triângulo para baixo com esse traço no meio é uma coisa importante, tá? Um triângulo para baixo sem o traço, ele tem uma representação diferente do que esse triângulo para baixo com um traço, tá? Então você vê aí que é um Exu que está ligado à terra. Nossa, mas é um Exu que está ligado ao ouro? Sim, então ele está ligado ao ouro que existe na terra, aos tesouros escondidos dentro da terra, às minas, né? O povo da mina, ao povo ligado à questão do sentido financeiro, né? Do segredo que a terra esconde, porque somente a terra sabe de tudo. A terra existe desde que o mundo existe. Então foi sobre a terra que pessoas ricas vivem ou já viveram. Foi sobre a terra que muitas lágrimas foram derramadas. Foi sobre a terra que muita pessoa mudou de vida, tá? Então você traz essa representação, tá bom? Então ele tá ligado a esse sentido aí da profundeza da terra, tá? E você vê aí esses dois símbolos aqui que eu já expliquei anteriormente no Exu de sete estradas, né? Que representa aí o contexto da rua, da encruzilhada, né? Tem um homem ligado ao cruzeiro, um homem ligado à encruzilhada, né? Você vê aqui, ó, terra, né? Como predominância, né? Então você vê aí ao sentido de estar realmente ligado à própria terra, um símbolo aqui, uma ganga de lira, tá? Pode estar ligado também à questão ao cruzeiro da lira, né? As encruzilhadas, aí a questão da terra, do povo da mina, né? Então ele também pode ter uma ligação aí com o povo da Macaia, tá? Então você tem aí essa ligação com o Exu do ouro, tá? Alguém perguntou aí se o triângulo para baixo, sem o risco, seria o elemento água. Exatamente, essa representação mesmo, tá? Bom, seguindo aí para o Exu, tá? Só faltam 3 para a gente finalizar, tá? Seguindo aí para esse Exu, tá? Seu Zé do Cais, um Exu ligado também à praia, tá? Ligado ao cais da praia, tá? E a gente tem que entender que o povo que tá ligado ao cais, tá? Tem grande ligação com os marinheiros, tem grande ligação com, né, com a Marinha do Brasil, né? Tem grande ligação aí com todo esse sentido da riqueza que a Marinha, né, conseguiu, toda essa riqueza que o mar proporcionou e trouxe para a terra. Então o povo do cais ele tá ligado a isso, né? Porque é através dos cais que a riqueza chega na terra, né? Então é onde passa as coisas que saem do mar, elas passam pelo cais, passam pela areia e depois que elas encontram aí a estrada, a encruzilhada e vão para o seu destino, tá? Então é um Exu que de cara aí já tá ligado a essa questão do contexto da prosperidade, tá? Você vê essa ganga aqui, que é a mesma ganga que a gente viu lá em cima,
tá? Só que aqui ela está em posição diferente. O que a gente precisa entender não é obrigatório sempre, deixa eu desenhar melhor, não é obrigatório sempre ela se apresentar nesse sentido aqui. Opa, desfocou. Ela se apresentar sempre nesse sentido aqui, tá? Não é obrigatório, o Exu vai manipular. O importante é que esteja sendo o mesmo elemento que dê a mesma interpretação, tá? Então o Exu que manipula as energias, né? A questão da dupla polaridade, né? É um Exu ligado aí à questão do cruzeiro, tá? Você vê aqui essa flecha ligando ele ao sentido da mata, tá? Também, se você for interpretar, é como se essa flecha ela tivesse saindo, né, de um arco e flecha e tal. Então, que nos remete aí esse sentido do progresso, esse sentido do sucesso. E se você olhar, você tem também uma estrada, né, um caminho aqui, que foi aquilo que eu falei em relação ao cais, né? Vem do mar para a terra, tá? Você tem aqui as ondas, né, que é o símbolo da praia. Então ele está ligado aos cruzeiros, ou aos cruzeiros, né, aos cruzeiros da praia. Está ligado aí ao sentido da praia, a questão do cais, e também ao povo da Macaia, um cara ótimo para manipular as energias, tá? O próximo Exu, o Senhor Quebra-Galho, o Exu do povo da mata, um cara magnífico, tá? As pessoas acabam interpretando ele como se fosse aquele cara que quebra o galho, né? Faz um favor, quando na realidade não. O Exu Quebra-Galho é um Exu que está ligado aí ao contexto de quebrar os galhos na mata, ao contexto de abrir o caminho, ao contexto de prover as coisas, tá? Então até mesmo quando você tem aí o corte de uma árvore, você tem a quebra de um galho, você tem a expansão da civilização para a mata, né? A expansão da vida para a mata, a abertura de caminho da vida para a Macaia, né? Você vê aí o sentido desse Exu, né? O Exu que vai abrir esse caminho, vai possibilitar esse caminho para que a gente possa entrar na Macaia, né? Então o cara que vai aí na frente, vamos colocar entre aspas, quebrando os galhos para que a gente possa passar, tá? Então você vê aí que é um Exu que está ligado ao cruzeiro, tá? Então você vê que nesse caso aqui, tá? Ele tá ligado, ó, cruzeiro, tá? Tá ligado ao sentido do cemitério. Nesse caso, um Exu de Macaia possivelmente esteja ligado às matas do cemitério, tá? Esteja ligado aí à questão dos cemitérios indígenas dentro da mata, né? Muitas das vezes, muitas pessoas no passado foram jogadas dentro da mata, né? Então ele faz alusão a esse sentido, tá? Você vê aí essa flecha com duas pontas, né? Que ao mesmo tempo que ela aponta para o elemento terra, ela também aponta para o elemento ar, tá? Assim como os símbolos desse Exu, tá? Terra e ar, tá? Então o Exu que está ligado aí às copas das árvores, ele está ligado aí ao alto das árvores, a visão que você tem em cima das árvores para a terra, né? Então você tem um contexto de terra para ar, que você também pode interpretar isso de um Exu de Macaia, o nascimento de uma semente, né, aqui na terra, o nascimento de uma semente aqui, e essa árvore vai se estendendo, vai prosperando, vai crescendo para o ar, tá? Então você vê aí nesse contexto da prosperidade, da fertilidade, né, no contexto aí da transformação em sentido de forma positiva, tá? Se você observar aqui, você vê a formação, ó, se você seguisse reto aqui, tivesse uma flecha aqui, você veria um arco e flecha, tá? Nesse sentido circundado aqui do ponto, tá? Um tridente aí ativo, um cara chefe de falange, né? E que aí também nos remete mais uma vez à questão do ar, tá? Então é um pouco desse Exu. E por último, e não menos importante, o Exu Cobra ou o Exu das Cobras, tá? Você vê que o próprio ponto dele
dá alusão a uma cobra dando um bote, olha, vocês podem observar isso, tá? Dá aí o sentido aí da macaia, né, dos galhos, do cipó, né, da cobra subir aí as árvores, a copa, né, e da cobra também se levantar para que ela dê o seu bote, para que ela ataque, tá? Você vê aqui o que seria, né, teoricamente um X, né, que nos liga aí a questão das encruzilhadas, tá? Então o Exu que está ligado às encruzilhadas, nesse caso as encruzilhadas da mata, porque está ligado diretamente a essas espirais da mata. Então um cara que está ligado às encruzilhadas da mata é um cara que está ligado aí aos cruzeiros, tá? Também você encontra esse símbolo, que é uma flecha com esse tridente. É um símbolo que pode representar o povo do inferno, tá? Mas interpretando esse ponto aqui, tá? É um cara que tá ligado aí, né? Por estar ligado ao cruzeiro e a questão da mata, do ataque, né? É um cara que tá ligado aí às pessoas que estão na mata, né? Os mortos, os poderosos mortos que se fazem presente dentro aí da macaia, tá? As pessoas que foram enterradas, foram deixadas dentro da mata, tá? Bom, gente, então é isso, tá? Tá aí, ó. Falei de bastantes Exus. Quem não conseguiu chegar aqui no início da live, a live vai ficar salva aqui no Instagram. A live depois vai para o YouTube, vai para o TikTok, tá? Então quem quiser assistir depois, pode assistir. Espero ter esclarecido. Espero que tenha sido de soma para a vida de vocês. Graças a Exu, graças a Quimbanda, eu tenho conhecimento para passar para vocês. Não estou passando nenhum grande fundamento aqui, porque isso aqui é uma gota d'água ao meio de um oceano, que é o ponto riscado, tá? Através de um ponto riscado você consegue até ver a questão do ancestral da pessoa, mas isso aí, em caso de iniciação, como eu falei anteriormente, cada espírito tem a sua fundamentação, o seu ponto riscado. Então esses pontos que estão aqui não são do espírito ou do ancestral que acompanha uma pessoa. Não. São pontos a qual a gente chama de base. Esses reinos que foram citados aqui não são os reinos que o espírito ancestral que te acompanha atua, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. É aquilo que a gente chama de pré-reino, que a gente usa quando a gente não sabe aí o fundamento da pessoa, a pessoa ainda não iniciou e precisa fazer uma oferenda, por exemplo, para o Exu Cobra. A gente sabe aí alguns pontos da mata para ofertar, e isso para os outros Exus também, tá? Então é algo que vocês não encontram aí na internet. Espero que vocês deem valor a esse conhecimento, espero que isso possa somar na vida de vocês. Pretendo mais à frente fazer vídeos falando sobre isso, porque eu vejo que é um assunto que atrai bastantes pessoas, tá? Então eu agradeço a vocês aí por sempre estarem curtindo, sempre estarem presentes. Agradeço a todos que vieram me prestigiar na live, né? Desde ontem, fiz live hoje, né? A todo mundo que ficou do início ao fim, né? Que vocês possam levar esse conhecimento para a vida, né? Que isso possa somar na vida de vocês. Por favor, não saiam copiando esse ponto por aí, falando que é o ponto do espírito de vocês, porque não é, como eu estou deixando isso bem claro. Tudo bem? Que o sagrado possa nos abençoar, que a Quimbanda sempre nos proporcione boas coisas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, caso vocês queiram marcar uma consulta ao oráculo, queira ver alguma positivação, fazer alguma pergunta, qualquer coisa que vocês queiram, o meu WhatsApp é 21 99 280 6170. Sintam-se à vontade para chamar lá. Quiser perguntar alguma coisa, quiser conversar, entender mais sobre a Quimbanda, conhecer mais o meu trabalho, é só vocês chamarem.
Peço a todos que compartilhem esse vídeo, porque é um conhecimento um pouco raro, ainda mais falando um pouco desses espíritos aí, tá bom? Nigunzue Quimbanda e até a próxima. Que Exu possa sempre ser o nosso defensor contra os nossos inimigos. Alupandê Exu, Alupandê Pombogira, Alupandê Quimbanda. Até a próxima, meu povo.